Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você aqui pela TV Uniguaçu. Na programação de hoje vamos destacar os campeonatos brasileiros da Série A e Série B. Também a sua tábua de classificações e as informações pelo Brasil. A Uniguaçu agora tem seu WhatsApp. Participe, dê sua opinião, é de muita importância para todos nós. O número é o 91 64 02 38. Não esqueça. Autonomia, cidadania, compromisso social, ética e respeito à diversidade são os valores da nossa Uniguaçu. Muito bem, gente, nós começamos a falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sua 22ª rodada, a última rodada que nós temos para informar com os seus resultados. Depois passaremos, é claro, para a 23ª rodada com os jogos marcados para o dia de hoje. Na 22ª rodada, o Oeste empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. O Náutico venceu o Ceará por 2-1. O Icasa empatou com o Joinville em 1-1. O Luverdense em casa perdeu para a Ponte Preta por 1-0. O Paraná Clube venceu o Santa Cruz por 3-2. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Vasco da Gama em 1 gol. O ABC de Natal em Natal jogou com o América e empatou em 0-0. O América Mineiro jogou em casa e perdeu para o Boa Esporte por 2-0. A Portuguesa em casa perdeu para o Bragantino por 3-1. E o Avaí na ressacada em Florianópolis já venceu o Vila Nova por 2-1. A classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder, ou melhor, a liderança, a dupla de liderança, cabe às equipes catarinenses. Líder da Série B nessa 22ª rodada é o Avaí de Florianópolis com 41 pontos. Segunda colocação, Joinville da Manchester Catarinense de Santa Catarina, de Joinville, com 40 pontos, segundo colocado. Terceiro, Vasco da Gama com 39 pontos. Em quarto, Ceará com 38 pontos. Avaí, Joinville, Vasco da Gama e Ceará, se terminássemos hoje o Campeonato Brasileiro, seriam as equipes que estariam na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015. Na quinta colocação está a equipe da Ponte Preta com 37 pontos. Em sexto, Boa Esporte 34. Em sétima colocação encontra-se a equipe do Náutico com 34 pontos. Oitavo, Sampaio Corrêa com 33 pontos. Em nono, Luverdense, 31 pontos. Em décimo, Santa Cruz, 30 pontos. 11º, Paraná Clube com 29 pontos. 12º, o ABC de Natal, 29 também. 13º, o Atlético Goianiense, também empatando em saldo de pontos, 29. Em 14º, o Oeste, com 26 pontos. 15º, o América de Natal, com 25 pontos. 16º, o Bragantino, com apenas 23 pontos. Na zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro, 17ª colocação está o Icasa com 20 pontos. 18ª, a Portuguesa com 17 pontos. 19º, Vila Nova com 14 pontos ganhos. E 20º, o América Mineiro com 12 pontos ganhos. Na degola, hoje cairiam para a Série C do Campeonato Brasileiro o Icasa, Portuguesa, Vila Nova e o América Mineiro, essas equipes que cairiam hoje para a Série C do Campeonato Brasileiro. A 23ª rodada da Série B terá início no dia de hoje. Logo mais, 19h30, no Canindé, em São Paulo, a Portuguesa recebe o Boa Esporte. Também 19h30, no estádio do Dorival de Brito, em Curitiba, no Capanema, o Paraná Clube receberá a equipe do Ceará. O Náutico, jogando em Pernambuco, recebe hoje às 19h30 a equipe do Joinville. O Avaí, logo mais 19h30, no estádio da Ressacada, na capital de todos os catarinenses, em Florianópolis, recebe o Sampaio Corrêa. Hoje, o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia, recebe a equipe do América de Natal, 19h30. 19h30 de hoje, o América Mineiro recebe o Bragantino. O Oeste joga logo mais 21h50, recebe a equipe do Vasco da Gama, em São Paulo. O Luverdense, no Mato Grosso, recebe às 21h50 o Santa Cruz.
O Icasa, jogando em casa, bom trocadilho, o Icasa em casa, logo mais 21h50, recebe o Vila Nova. E também, logo mais 21h50, o ABC de Natal enfrenta a equipe de Ponte Preta em Natal, né? Agora passamos a falar do esporte da Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro, que nós teremos a 22ª rodada. A 22ª rodada marcada para amanhã. Amanhã nós teremos o Cruzeiro jogando em Minas Gerais, recebe o Atlético Paranaense. O Vitória, na Bahia, enfrenta o Fluminense. O Sport, em casa, enfrenta amanhã, 21 horas, o Internacional. O Figueirense faz o Clássico Catarinense. Enfrenta no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a equipe do Criciúma amanhã, 21 horas. O Botafogo, no Rio de Janeiro, recebe amanhã, 10 da noite, a equipe do Bahia. O Palmeiras joga amanhã no Pacaembu, recebe o Flamengo amanhã, às 22 horas. O Coritiba joga no Estádio Major Couto Pereira, na capital paranaense. O Coritiba recebe o embaladíssimo São Paulo. O Corinthians em casa, né? Joga em casa no Itaquerão, recebe a equipe da Chapecoense. O Corinthians na quinta-feira, 19h30. Em Goiânia, o Goiás na quinta-feira recebe o Atlético Mineiro. E o Grêmio jogando também na quinta-feira, recebe o Santos, 20 horas e 30 minutos. Esse jogo chama muita atenção, Grêmio e Santos, porque o Aranha foi xingado pelos torcedores do Grêmio, né? Até a garota que fez o xingamento, né, sofreu já várias sanções. Eu vejo que não precisaria tantas sanções para a garota. Perdeu o emprego, perdeu a casa, está hoje com dificuldade até para se locomover na Grande Porto Alegre, porque acabou prejudicando o Grêmio porto-alegrense na Copa do Brasil. Claro que não se deve fazer isso. De uma instituição como nós somos, educadores, não devemos, mas também não podemos dar tanto castigo para uma garota. Nós podemos comprometer até mesmo o desenvolvimento dessa pessoa. Não estou aqui colocando a defesa de ninguém, só que nós devemos pensar, nós, pais de família, nós temos filhos, devemos pensar também um pouco de cada lado. Vamos falar agora do esporte pelo Brasil, as informações que nós temos aqui pelo Brasil. É importante dessas informações que nós temos percorrendo o Brasileirão, porque existem clubes no Brasileirão, né, que podem perder 6 pontos por escalar atletas de forma irregular. Essa informação é bombástica para todos nós. Gustavo mal estreou pela equipe do Atlético Paranaense e já pode trazer problemas ao clube da capital Curitiba. O zagueiro do Atlético Paranaense, Gustavo, enfrentou o Vitória no último domingo, na vitória do Furacão por 2-0, mas de forma irregular. Já que estaria suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo quando ainda jogava no Paraná Clube na Série B, por conta disso ele não poderia entrar em campo. A diretoria do Atlético Paranaense já se mobilizou e afirmou que consultou o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, que através de uma carta teria liberado a participação de Gustavo no confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, Virgílio Elísio teria aconselhado o clube a não utilizar o atleta. Pois é. Caso qualquer clube do Campeonato Brasileiro se manifeste por conta do ocorrido e fique provado que o zagueiro entrou em campo de forma irregular, o Atlético Paranaense pode ser punido junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com a perda de até 6 pontos. 3 pela escalação de Gustavo e outros 3 por ter conta da vitória. Então aí a equipe paranaense, né, o Atlético Paranaense, perderia 6 pontos.
Na tábua de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, vejam só, minhas amigas e meus amigos, o Atlético Paranaense está bem. Ele está aí entre as equipes que disputariam hoje a Sul-Americana. O Atlético Paranaense está na 11ª colocação com 28 pontos. Perdendo 6, ele passaria a 22 pontos. Passaria para a 16ª colocação. Para a 16ª colocação com apenas 22 pontos. Estaria muito próximo à zona da degola. E subiria daí, não é? A própria equipe do Goiás, o Figueirense, Chapecoense e o Botafogo do Rio de Janeiro. Então está aí uma situação lamentável para a equipe do Atlético Paranaense ao escalar o atleta Gustavo, que poderia sim, reforçar o Atlético Paranaense, mas não foi o que aconteceu. E da Série B também nós temos equipes que possam perder 21 pontos por escalar jogador irregular. Mais uma vez, o tribunal será responsável por uma mudança drástica na tabela de classificação dos campeonatos nacionais. Na noite de ontem, segunda-feira, o América Mineiro foi punido pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, com uma perda de 21 pontos. Por escalar um jogador de forma irregular em 4 partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Embora caiba recursos às chances do Coelho, que é conhecido, portanto, a equipe do América Mineiro, reverter a situação, que são mínimas, quase que nulas. Dos 5 auditores presentes no julgamento, 4 votaram a favor da punição e apenas um pediu a absolvição do América Mineiro. A equipe do América acabou sendo enquadrada no artigo 214 da Confederação Brasileira de Justiça Desportiva, no qual rende ao clube a perda de 21 pontos, além de uma multa de R$4.000. Não poderia atuar por mais nenhum clube na temporada, pois acabou defendendo antes a equipe do São Bernardo pela primeira fase da Copa do Brasil e também a Portuguesa em 6 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, portanto, atuou apenas por uma partida pelo América Mineiro contra o ABC, mas como ficou entre os suplentes em outras 3 vezes, contra o Paraná Clube, o Oeste e América Mineiro, a punição é extensiva aos 4 jogos. De acordo com a Confederação Brasileira de Justiça Desportiva, o América perdeu 12 pontos pelas 4 partidas em que Eduardo assinou a súmula e mais 9 pontos correspondente aos 3 jogos que o clube venceu com o atleta à disposição. Foram contra Paraná Clube, Oeste e ABC. O Eduardo foi apresentado ao clube em 27 de junho e já deixou o clube voltando para o São Bernardo, onde disputa a Copa Paulista. Com a perda dos 21 pontos, o América Mineiro despencou para a lanterna da Série B, com apenas 12 pontos. Com isso, o grande beneficiado seria o Bragantino, que deixaria a zona de rebaixamento, subindo para a 16ª colocação com apenas 23 pontos. O América Mineiro se disse inocente no caso, mas já trabalhava com a segunda hipótese de perder apenas 6 pontos. Para isso, a defesa do clube de Minas Gerais alegou que o artigo 214 da Confederação Brasileira de Justiça Desportiva gera dupla interpretação e, por isso, deveria punir a equipe com apenas 6 jogos, relativo ao número de pontos conquistados no único jogo em que Eduardo atuou. Vitória por 1-0 sobre o ABC, e mais 3 pontos, portanto. Ou seja, começaram já os tapetões do futebol brasileiro. É claro que isso tende e muito a desgastar, tende muito a desgastar o futebol brasileiro. E aí começam as certas desistências de certos torcedores junto ao futebol brasileiro. E a última, para que você fique informado, você torcedor do Corinthians, você que chorou bastante no domingo com a derrota do Corinthians para o Flamengo, gol impedido, pênalti que não foi pênalti, o goleiro defendeu, você mexeu bastante, deu um passo a fazer. A choradeira foi grande por parte do corintiano, mas é assim mesmo. Depois de arrastar por meses a novela Nilmar, finalmente chegou ao seu final.
Após negociar sem associar com o Corinthians e ter o nome citado até no São Paulo e no Cruzeiro, o jogador Nilmar, de 30 anos, fechou com a equipe do Internacional. Ele que jogou por muitos e muitos anos no futebol gaúcho. O acerto aconteceu na manhã de hoje e o contrato terá duração de 3 anos. Nilmar, centroavante que figurou até na seleção brasileira e se deu muito bem. Junto ao Corinthians, foi até mesmo um dos grandes destaques do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu ia terminar com esta do Nilmar, mas o que acontece com o São Paulo, viu? São Paulo está grande, cresceu e muito no Campeonato Brasileiro, mas a situação é curiosa, ao mesmo tempo que joga como nunca nos últimos 5 anos. São Paulo vive crise política que não viu sofrer durante a última década. Na última semana, foi dado início a uma guerra política entre o presidente Carlos Miguel Aydar e o ex-presidente, ex-aliado Juvenal Juvencio, que agora pode causar reforma da diretoria eleita apenas 5 meses. No meio desse furacão, há no centro de treinamento da Barra Funda quem tente blindar o elenco mesmo estando abaixo de Aydar. A preocupação é pela semana difícil. Primeiro, o time joga contra o Coritiba sem Kaká, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Depois enfrenta o Corinthians no Itaquerão, sem Alexandre Pato, impedido por cláusula prevista no contrato de empréstimo. O quarteto mágico, formado pela dupla e por Paulo Henrique Ganso e Allan Kardec, venceu as 6 partidas que jogou e agora se prova frente a 2 jogos sem um dos integrantes. Isso preocupa ao técnico Muricy Ramalho. A tentativa no centro de treinamento entre quem vive puramente o dia a dia do time é fazer com que os jogadores não se envolvam no que está acontecendo no ambiente da diretoria no Morumbi. A comissão técnica tende a separar, porque Juvenal Juvencio, grande historiador de títulos na equipe do São Paulo, e o atual presidente Carlos Miguel Aydar, tipo assim, não os convide para uma xixada, porque senão o xixo será outro. Gente, muito obrigado, tenham um bom dia, a gente retorna amanhã com mais uma programação Orelha da Bola. Até mais, tchauzão, tchau, tchau.